Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Meus irmãos, de uma forma breve, eu gostaria de estar lembrando você, domingo que vem, dia 28, nós vamos ter eleição para o conselho da igreja. Vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 19. Porque foi uma orientação que nos foi passada pelo presbitério, para que não haja aglomeração. Então você sai lá da sua casa, você vai vir, vai votar em alguém e vai embora. Na hora que estiver começando o culto, está acabando o tempo da votação. Aí alguém vai pegar, nós vamos fazer uma urninha lacrada, tudo direitinho, vai contar os votos, lembrando que é preciso que tenha a maioria de votos para uma pessoa ser eleita, e daí a gente já vê quem foi eleito, já dá posse aqui e vamos para frente. Agora, o que a gente precisa que você faça? Como eu já falei naquele videozinho pedindo oração, meu irmão, minha irmã, nós precisamos que mais pessoas se levantem. Não é possível que uma igreja que vai fazer 100 anos, dia 30 de maio de 2021, não tenha mais vocacionados. É preciso sim ser vocacionado, ser chamado por Deus para ser um presbítero e uma presbítera. Não importa se você está com medo, se você tem vergonha, Deus capacita. O que importa é você ter plena convicção de que Deus está te chamando para esse ministério. Ser um presbítero, ser uma presbítera, eu ia ler o negócio da Constituição aqui, mas não dá tempo. Ser um presbítero, ser uma presbítera é ser um pastor. É um pastor que não fez seminário. Ele ora pelos cristãos, pelos crentes da igreja e com eles. Ele tem a função de ensinar. Ele tem a função de visitar. E também, dentre outras tantas funções, a gente se reúne em conselho aqui, e é no conselho com o pastor, mais os presbíteros e presbíteras da igreja, que a gente toma as decisões. Quando você elege um presbítero ou uma presbítera, é a mesma coisa que você está dando uma procuração para ele em relação aos assuntos da igreja. Você fala, ó, você vai me representar lá no conselho, você vai ver, eu vou confiar a você o cuidado aqui da igreja. O nosso sistema é representativo. Como que elege um vereador aí para a prefeitura? Ele tem que representar o povo, ele visita, ele conversa, ele vê o que está precisando, tal, e depois ele vai lá na Câmara Municipal e debate, discute, fala das necessidades. Aqui o presbítero, a presbítera representa a igreja. Então, eu gostaria sinceramente que você que está vendo a gente, você que está aqui, que se sentir chamado, vocacionado, vocacionada, encaminhasse o nome para a gente. Por quê? Domingo que vem é dia de eleição. Eu gostaria de pegar esses nomes e colocar no grupo da igreja. O João, a Maria, Fernando, a Lúcia, nem sei se tem, acho que não tem esses nomes aqui. Estão colocando o seu nome à disposição. Você não tem que votar em todo mundo, você tem que votar na pessoa que Deus tocar no seu coração. É outra coisa muito importante. Não vote em ninguém porque é seu amigo, não vote em ninguém porque é pobre, você tem dó, não vote em ninguém porque é rico e você acha que tem que estar lá na frente, não vote em ninguém porque é preto, porque é branco, não vote por causa disso. Dobra o teu joelho. Por isso a gente está fazendo essa semana de oração, por Araraquara, pelo conselho e pelo revitalização da igreja. E aí você pode encaixar mais coisas no meio. É para que Deus mostre para a igreja quem é que Ele quer que esteja conduzindo, ajudando o pastor na condução do rebanho. Então eu faço esse apelo para você. Ora falando para Deus, Deus, sou eu que o Senhor quer lá? O Senhor me quer lá? Estou disponível. Pastor, eu tenho medo de colocar meu nome, depois a igreja não vota, eu não ganho, fico com vergonha. Meu querido, seja só humilde a ponto de obedecer. Talvez Deus está preparando você para agora ou para uma próxima. Fala, Deus, meu nome está à disposição. Só isso. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus, uma pessoa de oração,
uma pessoa que conhece a Bíblia, uma pessoa que está presente aqui na igreja, que conhece os irmãos, que vem aos cultos, dizimista. Como é que você vai falar para alguém ser um dizimista se você mesmo não é? Não pode, não dá. Você tem que estar disposto a fazer visita, a orar pelas pessoas, com as pessoas, e principalmente estar disposto a ouvir o que Deus quer para a vida da igreja Presbiteriana Independente de Catanduva. A gente está passando um momento bem legal, bem bonito na igreja, meus irmãos. É um tempo de revitalização, é um tempo enfim, sacudir a poeira e dar a volta por cima e vamos para frente. É um chamado de Deus para a tua vida. Até os que, Murilo, seu Alci, o presbítero Márcio, querem, então vocês vão botar o nome lá, vou pôr também lá no grupo da igreja, ó, esse, aquele, mais Joãozinho, Maria, fulano, Beltrano, Ciclano, esteja orando, Deus mostra para mim, aí aquela vozinha interior vai falar assim, olha, tá, você vai lá, você vem aqui domingo, os nomes vão estar aqui, vou dar um jeito de pôr aqui, ó, um papel, alguma coisa para você ver, você escreve lá, João, Maria e Pedro, tá bom, coloca lá, à noite a gente chega aqui, faz a contagem, e daí quem tiver 50% mais um do total de votos, vai passar a compor ou vai continuar compondo o conselho da igreja. Para você votar, você precisa ser membro, estar vindo, né, frequentando, conhecendo a vida da igreja. Eu faço esse apelo para você, e eu espero que você atenda a esse apelo, amém? Deus abençoa, Pai, abençoa, a tua igreja precisa da tua direção, da tua orientação, agora um momento tão importante, onde vai haver essa eleição. Deus, se o Senhor quiser manter os que estão e mais alguém, se o Senhor quiser trocar, a igreja é tua, Pai, tu és o Senhor, tu és o dono da igreja, manifesta, fala ao coração do teu povo, fala ao coração da tua igreja, Pai, para que tenham a direção do teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que nenhum ser humano nesse tempo venha dirigir o coração da tua igreja, mas sim o teu Espírito Santo, Pai, a conduzir, a movimentar, a levar o teu povo no caminho que o Senhor quer, Pai. Nós entregamos em tuas mãos, nós esperamos em ti, nós confiamos em ti, Pai, para continuar orientando e dirigindo a tua igreja. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, vai abrindo a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a gente vai ler do 1 ao 6. Do 1 ao 7, melhor dizendo. Efésios 2, do 1 ao 7 diz assim: Ele vos deu vida, preste bem atenção, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, o primeiro versículo que a gente leu
é a chave aqui, e depois nós vamos passar para outros textos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Antes de conhecer a Cristo, os cristãos, os moradores aqui de Éfeso, meus queridos, estavam mortos. E não é morto fisicamente, mas morto espiritualmente. Eram como zumbis, mortos-vivos, mortos de espírito e vivos de corpo. Antes de conhecer a Cristo, eles estavam condenados, eles eram escravos do pecado. A vida deles era uma vida controlada pelo pecado. Devido ao comportamento deles, meus queridos, devido à atitude, eles tinham tão pouca ou nenhuma capacidade de ter um relacionamento com Deus. Como mortos, um morto não tem como se relacionar com Deus. A vida era moldada pela sua postura, era moldada por duas forças: a deste mundo e a do príncipe da potestade do ar. Quando a gente fala em mundo, são os valores, são as normas, são as regras que o mundo ensina, não as regras como a lei que protege o homem do homem, mas as regras que estão subentendidas, as regras que acontecem e que são respeitadas aí pelo submundo afora. Então, eles eram dirigidos pelo mundo, por essas regras, e eles eram dirigidos por uma potestade do ar, como diz a palavra. Esse príncipe da potestade do ar, meus queridos, fica muito bem claro que é Satanás, é que instiga as pessoas a desobedecerem a Deus. É aquele que o tempo todo luta contra Deus e faz com que o ser humano se mantenha escravo do pecado, longe de Deus. Mas a palavra está ensinando aqui, meus queridos, que os efésios, eles estavam nessa condição. Eles serviam aos ditames do mundo, eles serviam e eram dirigidos pelos espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Mas mesmo assim, no presente deles, naquele momento, naquela forma, o Senhor veio sobre a vida deles, e lá em cima vai dizer porquê, mais adiante vai dizer porquê. O Senhor veio e deu vida a eles. Eles estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, andando conforme o curso desse mundo, andando dirigidos pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas neste momento, o Senhor entra na história dos efésios e lhes dá a vida, tira aquelas pessoas da morte, da condenação. E aqui é para ficar muito claro, meus queridos, muito bem claro, que não é porque eles eram bonzinhos, porque eles tinham feito alguma coisa, não, eles estavam na condição de mortos, de pecadores, desobedientes, avessos à vontade de Deus, e ele quem? Jesus Cristo deu vida a eles, enquanto ainda mortos em vossos delitos e pecados. Por quê, meus queridos? Por causa da graça, o amor imerecido, o favor imerecido de Deus, que entra na história deles. E o versículo 6 diz assim: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Meu irmão, além de tirar a gente da morte, além de tirar a gente da escravidão, o Senhor nos coloca em um lugar de autoridade. O Senhor coloca a sua igreja, o seu povo, em um lugar de autoridade. Para viver a vida cristã é preciso viver uma vida que tem autoridade. É uma vida que sabe, que leva a sério, e que sabe quem é aquele que o salvou, e sabe também onde aquele que o salvou o colocou. O transportou da morte, da escravidão, da direção do espírito maligno para um lugar celestial. Pastor, mas eu ainda estou aqui, eu estou na terra. Sim, mas você já está lá também. O Senhor já te fez um cidadão do céu. A gente já ouviu muito falar no já
mas ainda não. Eu já sou um cidadão do céu, mas aguardo a vinda de Cristo para que tudo seja completo, para que tudo seja concluído. Mas como cristão, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo já nos fez cidadãos dos céus. Como a gente já vem falando, repetindo, já nos fez embaixadores do reino. Nós temos plantado em nós, como os cristãos aqui de Éfeso, a divina semente. E é isso que nós temos que ter em mente, que nós temos que considerar, para o que nós vamos falar mais adiante. Agora vamos lá para Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando a gente lê esse primeiro versículo do capítulo 3, às vezes pode vir uma dúvida no nosso coração: será que Paulo está duvidando deles? Portanto, se fostes ressuscitados. Esse ser não é um ser de dúvida, é uma forma de tradução do grego, que às vezes não deixa muito bem claro para a gente o entendimento que Paulo queria passar. Em outras versões, meus queridos, como na NVI, Nova Versão Internacional, está escrito assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês já fazem parte de uma nova realidade espiritual, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Na nova linguagem de hoje diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Então, meus queridos, essa versão deixa mais claro. É como lá em Efésios capítulo 2, no presente momento, que Paulo fala: olha, Ele te deu vida agora, já, você está vivo. Como ele fala em Colossenses: olha, vocês já foram ressuscitados. Esse corpo morre, mas o teu espírito nunca mais. Você já conseguiu, o Senhor já garantiu para você a eternidade, a vida eterna com Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Já está garantido, já está selado. O Espírito de Deus já testifica com o teu espírito que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Você tem o selo do Espírito de Deus, aquele que autentica, aquele que fala: esse é filho. Quando você vai lá num cartório e autentica alguma coisa, diz: isso aqui é verdadeiro, isso aqui é real, é autêntico. É o que a palavra de Deus está dizendo, quando diz: Ele te deu vida, Ele vos deu vida, quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Já que vocês ressuscitaram, Paulo continuando o que ele fala em Efésios capítulo 2, continuando, ele fala: olha, já que vocês ressuscitaram, já que vocês já receberam a vida eterna, o selo eterno, que autentica, que faz de você quem você é, então você precisa tomar algumas atitudes, então você precisa tomar algumas posturas. Bom, já que vocês foram ressuscitados, a tua condição é essa. E lá a gente não leu no versículo 6, que ele colocou a gente assentado com ele, com Cristo. Já que juntamente com Cristo vocês estão ressuscitados, busquem as coisas do céu, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu lembro, meus irmãos, que logo que a gente chegou aqui, a gente estudou essa questão de buscar. A gente falou lá no Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes
de todo o coração. O buscar primeiro e o buscar segundo. Falamos isso. Invocar-me-eis? Não. Jeremias 33:3. Estou ficando velho, gente. Essas coisas não aconteciam antes não, Murilo. Esses brancos, esses escuros. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, meus irmãos. É a mesma coisa. Aqui, já que você, meu irmão, preste muita atenção. Nunca se deixe enganar. Se você já recebeu Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, você é alguém que já tem a vida eterna, que espiritualmente já ressuscitou. É uma condição agora, deste momento. O teu corpo morre, ainda consequência do pecado. Você adoece, você passa por problemas, consequência lá do pecado de Adão. Mas a tua vida eterna nos céus já lhe foi garantida. Preste atenção, guarde isso para que o diabo não te engane, ninguém te engane. E a palavra diz isso. Se você já é um ressuscitado, não. Como você já ressuscitou, busca as coisas lá de cima. Busca as coisas lá do alto. Meu querido, buscar. Para você esmiuçar essa palavra aqui, buscar, ela vai soar como um esforço. Você não vai ser salvo por esforço, você não vai ser salvo por obras, você já é salvo pela graça. Mas agora, porque você é salvo, você precisa tomar algumas atitudes. É um esforço prático da sua parte, é um esforço constante da sua parte, de buscar os valores do reino. Quando você tem sede, você faz o quê? Você toma água. Mas quando você não tem sede, e você só tomou um pouquinho de água naquele dia, mas eu não estou com sede, mas eu sei que eu preciso tomar água, eu sei que eu tenho que tomar água para a minha saúde, pelo menos 2 litros por dia, não sei se já mudou essa história, mas pelo menos 2 litros por dia eu tenho que tomar, mas eu não estou com sede, mas porque eu sei que eu preciso, eu vou lá, eu levanto a cadeira, eu vou até o filtro, eu vou até o bebedouro, e eu pego a água para beber. Eu não preciso agora, eu não estou com sede, mas eu preciso, melhor dizendo. Eu acho que está tudo bem, está tudo certo, mas é uma atitude, é um esforço. Você sai da inércia e você toma uma decisão. Você decide fazer isso. Você não vai esperar a água sair lá do bebedouro e chegar até você. Você não vai esperar alguém levar 1 litro de água para você. Você vai levantar e você vai buscar isso. Você vai até lá. Meu irmão, é o que Paulo está falando. Busca as coisas lá do alto. Puxa, pastor, mas eu nem sei direito como é que faz isso. Eu estou aqui, está tudo também. Minha vida está indo bem, estou trabalhando, estou recebendo. Eu não preciso, eu não estou com sede. Meu querido, minha querida, independente de você estar com sede ou não, de você estiver precisando ou não, meu irmão, deixa a coisa lá fora, olha para cá, presta atenção para cá, porque isso também é coisa do inimigo para tirar a nossa atenção. Olha aqui, ó, aqui, ó. Mesmo que você ache que não esteja precisando de nada em relação a Deus, a palavra de Deus diz que se você é um cristão, a palavra de Deus diz que você é um ressurreto, que a tua postura espiritual é a postura de alguém que já está em um grau diferente do aqui da terra. Ela fala para você: busque, se empenhe, coloque o teu coração nisso. E logo mais adiante, em Tessalonicenses, Paulo começa, desde o capítulo 5, a te dar uma lista de coisas que você pode fazer, que você deve fazer. Tem uma vida de oração. Eu não tenho tempo para esmiuçar isso daqui. Tessalonicenses 5, 17 em diante, você vê. Não apague o espírito, não despreze profecias,
abstende-vos de toda forma do mal. Meu irmão, para você orar, você tem que se dispor a orar. Para você orar, a gente está fazendo aqui uma campanha de oração, um relógio de oração na igreja. Cada um pegou meia hora para orar. Se você só colocar o teu nome lá e chegar na tua hora, você não for orar, ninguém vai orar por você. Você tem que fazer esse esforço. Puxa, eu coloquei 00:30. Na hora do soninho lá, despertador toca, você se levanta e você vai lá, você está buscando. É uma atitude que você está tomando, porque você entende que precisa. Busque, se empenhe repetidamente, faça um esforço. Nós estamos rodeados por muitas coisas aqui, meus irmãos e irmãs. Embora nós, de uma confissão mais tradicional, não acreditemos, existem forças espirituais, porque a Bíblia diz isso, que militam dia e noite sem parar, para tirar a sua concentração naquilo que provém de Deus, para tirar, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para fazer com que você, meu irmão, minha irmã, esqueça de quem você é nos céus. E estão trabalhando. Então é necessário que eu, conscientemente disso, me levante justamente para lutar contra isso. Depois que Paulo fala, busque as coisas que estão lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, ele também diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. É como se ele estivesse falando para você, olha, tome essa atitude, vai, faça. E também como se ele estivesse falando para a gente, para a igreja, treine a sua mente, treine o seu coração, os seus sentimentos. É uma disposição que vem lá de dentro, para que você, meu irmão, minha irmã, para que nós como igreja, tenhamos o tempo todo a necessidade de buscarmos o reino, de buscarmos as coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra, o tempo todo, sem parar. As coisas da terra são muito atraentes. As coisas da terra a gente não precisa de fé para ver. Eu não preciso de fé para ver dinheiro, eu não preciso de fé para ver um carrão, eu não preciso de fé para cobiçar a mulher do próximo. As mulheres não precisam de fé para cobiçar o marido da outra, ou o bonitão que passa na rua, não precisa, está aqui, é palpável, você consegue. Agora é preciso que você treine a sua mente e o seu coração, você fortaleça a sua fé para você fechar os olhos e pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que estão lá em cima, que nos pertencem, que nos aguardam, você sonhar com isso, você treinar. Puxa, mas tem uma novela legal agora para eu ver, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui pensando nas coisas de Deus, no trono de Deus, na presença de Deus. Meu irmão, é difícil ou não é? É complicado ou não é? Ou será que tem alguém aqui super espiritual, que só, opa, larguei tudo, agora estou ali? Treinar, buscar uma atitude que você precisa tomar, e treinar, pensar nas coisas do alto, treinar a sua mente, para que ela não se distraia, para que ela não voe. Como é difícil hoje nos nossos dias, meus irmãos. Às vezes a gente está falando com alguém aqui, pensando numa coisa acolá. Às vezes a gente está tentando orar, falar com Deus, e no meio da nossa oração, a gente percebe que está voando, que está longe. Meus queridos, precisamos treinar propositalmente a nossa mente. As coisas de Deus para mim são mais importantes que as coisas momentâneas. As coisas de Deus são mais importantes para mim do que as coisas lá na terra. Eu estou falando lá na terra. Lá na terra. Por quê? Por que a gente precisa fazer essas coisas? Buscar, se esforçar e pensar, treinar a nossa mente. A palavra de Deus está falando assim: porque morrestes
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu irmão, minha irmã, Cristo morreu pelos nossos pecados, e a palavra nos ensina que nós, como cristãos, devemos morrer com Ele. E aqui Paulo já fala que nós estamos nessa condição, que aquele que está lá no céu, aquele que já faz parte do céu, também morreu com Cristo, porque é preciso antes morrer para poder ressuscitar. É preciso aquela velha criatura ter morrido, aquele homem, aquela mulher que era dirigido pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, aquele homem, aquela mulher que era filho da ira por natureza, deixar de existir, morrer com todos os seus sentimentos, com todas as suas vontades, para que então você possa ressuscitar, como Cristo ressuscitou, para que então teu espírito já tenha assumido essa condição de ressurreto junto ao Pai, porque você morreu, porque você não faz parte, você não é mais dirigido pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. E aí vem o melhor, meu irmão, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Presta atenção, se a gente morreu com Cristo, e a gente está escondido com Cristo, meu irmão, minha irmã, as pessoas que moram aqui na terra, as pessoas que não têm um conhecimento de Cristo, elas não entendem o que a gente faz, elas não entendem o que a gente fala, elas não entendem o que a gente experimenta, elas não sabem o porquê que eu não vou para um boteco jogar baralho, elas não sabem porquê que eu não vou quase que eu falo uma besteira, elas não sabem porquê, meu querido, que eu não vou em determinados lugares, porque eu não faço determinadas coisas. Para eles é tudo estranho, é tudo confuso. Elas não sabem porquê eu não vou para um boteco encher a cara, elas não sabem porquê eu não vou me assentar numa roda e escarnecer de outras pessoas, falar mal da vida de outras pessoas. Está todo mundo falando, todo mundo criticando, e eu ou fico quieto, ou já não me sinto bem e saio de perto. Elas não sabem porquê, meu irmão, minha irmã, eu tenho coragem de trabalhar suado o mês inteiro, e chegar no fim do mês, quando eu recebo, e com alegria, com júbilo, eu pego 10% daquilo que eu ganho, e coloco num gasofilácio. Eles falam: olha lá, aquele cara é burro, está dando dinheiro para o pastor. Elas não entendem, porque a nossa vida, aquilo que eu sou e aquilo que você é, está escondido no Senhor, está escondido, está nele. E nós já lemos aqui, já aprendemos aqui também, que o homem natural não aceita as coisas espirituais. E eu vou te dizer, meu querido, só alguém que já é ressurreto, só alguém que já tem o céu como herança, que está sentado com Cristo nas regiões celestiais, só alguém que tem autoridade para viver uma vida espiritual, meu querido, pode fazer essas coisas. Porque quem não tem, não entende, não aceita. Agora eu vou te falar uma coisa, aqui está dizendo assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Gente, Paulo está falando agora, eles não entendem, porque você está escondido com Cristo. Mas quando Ele se manifestar, você sabe o que quer dizer isso? Meu querido, está dizendo que Cristo vai voltar. Está dizendo que Cristo vai voltar. Quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí vocês que passaram seus dias aí, lutando para viver como homem e mulher de Deus, com poder, com autoridade, então vocês também vão ser manifestos. Vamos abrir alguns textos aqui para a gente conferir. Mateus 24, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 24.
Mateus 24, 31. Se você quiser ler depois, antes, fique à vontade. Você vai ver que está falando sobre a vinda, a volta de Jesus. Mateus 24, 31, olha só. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Versículo 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meu querido, é promessa, está na Bíblia. Quando o Senhor se manifestar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, aqui está dizendo que vai ser clangor de trombeta, o negócio vai ser muito alto, muito escancarado. Em outros lugares diz que vai ser visto a olho nu em todo mundo de uma vez só. Meu irmão, você vai chorar ou você vai rir? Quando o Senhor vier buscar os ressurretos para assumirem o lugar deles lá no céu, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que tem autoridade sobre a face da terra, que não vive como o mundo vive, mas que tem uma atitude diferenciada, quando Ele vier buscar, você vai chorar ou vai sorrir? Se você ler aquele texto ali todo, você vai ver que o povo entrou em desespero, e a gente não sabe a hora que vai ser, mas Cristo vai voltar. Vigiai, estais apercebidos. Se fosse hoje, um jovem ia falar: fica ligado, te liga, fica esperto, abre o teu olho, fica pronto, preparado, viva na expectativa da sua volta, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente está na expectativa da chegada de uma visita, o que a gente faz? Limpa a casa, arruma tudo, deixa tudo cheirosinho, passa pano, deixa tudo arrumadinho, bonitinho. Por quê? Vai chegar alguém importante, vai chegar uma visita. Mas eu vou dizer para você, a nossa casa, nosso coração, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, se você já é um ressurreto, se você já entregou a sua vida para o Senhor, ela precisa estar constantemente arrumada, porque você não sabe a hora que Ele vai voltar, mas sim, Ele vai voltar. Ele prometeu que vem buscar a sua igreja, Ele prometeu que vem buscar o seu povo santo, o seu povo separado. A gente não deve esperar o Senhor como quem espera um fiscal, a gente não tem que esperar o Senhor como quem espera alguém que veio para ser um carrasco sobre nós, para apontar o dedo sobre nós. A gente não deve esperar o Senhor com medo de ser surpreendido em alguma falta, em algum erro, mas sim, a gente precisa esperar a chegada do Senhor como um resgatador, como alguém que vem nos tirar de maneira definitiva deste mundo tenebroso, deste mundo cheio de ruídos, desse mundo que tira a nossa atenção, desse mundo que tem dores, que tem dificuldades, que tem tristezas, meus queridos. Aí eu vou falar uma coisa para você, sabe, aí as pessoas vão entender, o porquê você viveu daquele jeito, aí as pessoas vão olhar e vão falar: era por isso que ele se portava daquela maneira, era por isso que ela se portava daquela maneira, é por isso que eu não via sair uma palavra torpe da boca dele, é por isso que eu não via sair uma fofoca da boca dela, é por isso que eu via o camarada ir lá e depositar os seus dízimos, é por isso que ele não ficava em rodas por aí, é por isso que eu vi ele pecando, mas ele se derreteu em lágrimas diante de Deus de arrependimento, e eu falava que ele era um tonto, que ela era uma otária por causa disso, mas é por isso, olha lá, ele está subindo. O Senhor veio buscar, Ele manteve a casa arrumada, Ele manteve a casa limpa, Ele manteve a casa preparada, porque Ele sabia, Ele já não pertencia a este mundo, por isso não vivia como este mundo vive, meus queridos, porque você já foi ressurreto, você já ressuscitou,
você vive uma vida de ressurreto, queridos. E quer saber de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Hoje aqui, eu e você temos que buscar a Deus para estar com Ele. Você já faz parte disso. O céu já é o seu endereço final. Então você e eu temos que buscar a Deus. Igreja Presbiteriana Independente Catanduva, você que está vendo a gente aí, ou que vai ver ainda, nós temos que buscar a Deus para estar com Ele, para se deleitar na presença dEle, não só para obtermos coisas, não só para obter a cura da minha ferida, não só para que o Senhor me ajude, me ilumine, me arrume um emprego, ou me ajude a pagar as contas, meus queridos. Não só para Ele. Deus não é um gênio que você esfrega a lâmpada e pede: Deus, eu quero isso, quero aquilo, você tem direito a 50 milhões de desejos. Deus não é assim, meu querido. Deus é o Pai que sacrificou o Filho para que você se tornasse filho. Deus é o Pai que sacrificou o Filho para te dar vida, para te fazer um ressurreto, para te colocar assentado à direita, para te colocar assentado em um lugar especial com Cristo. Se você está com Cristo, você também está à direita do Pai, porque Cristo está assentado à direita do Pai. Foi para isso. Então, meus queridos, eu e você, não temos que chegar com desejos egoístas, nós temos que chegar diante de Deus: Deus, eu quero estar contigo. O meu pedido, o meu desejo hoje é estar contigo, é sentir o teu coração, é sentir o teu abraço, é ouvir a tua voz. Como é difícil para nós tradicionais entendermos isso, meus irmãos, como é difícil, mas é isso, meu irmão e minha irmã. Nós já temos uma posição pela graça, guarde isso no seu coração, pela graça, nós já alcançamos. Ele já nos levou para lá, uma posição especial. Já pensou se chegar em casa, o céu é a tua casa, se chegar em casa e só exigir: mãe, eu quero essa comida, pai, eu quero aquilo, eu quero um carro novo, eu quero uma bicicleta, eu quero um videogame, pai, eu quero. Ei, peraí, filho, dá para você sentar aqui comigo agora? Puxa uma cadeira aqui comigo, senta aqui, vamos conversar. Ei, filho, vem cá, deita no meu colo, me dá um abraço. Não é assim que você, como pai, quer que aconteça, ou como mãe quer que aconteça? Você gostaria de ter um filho que pede, exige, manda e determina? Todo pai, toda mãe quer ter um filho que se achega, bate um papo, senta ali, às vezes não fala nada, só fica na presença dele ali. Puxa, meu pai, meu herói, minha mãe, como é bom. Você chegar diante de Deus, meu querido, simplesmente, nada mais: eu quero sentir isso, porque o Senhor já me deu isso, o Senhor já me abriu um novo e vivo caminho, que permite eu entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Santo dos Santos é onde estava a arca lá, onde acreditava-se a presença. Não tem mais véu, não tem mais sacerdote, não tem mais nada que te impeça. Se você é cristão, se você entregou a tua vida a Jesus, não tem mais nada que te impeça de estar na presença dEle, a não ser você mesmo, a não ser você mesma. Preste atenção. Eu estava lendo alguma coisa sobre Freud, pai da psicanálise. Ele é ateu, ele não acredita em Deus de jeito nenhum. E ele disse que o ser humano, nos estudos dele, ele chegou a essa conclusão, que o ser humano criou um Deus para ter onde depositar os seus medos, as suas angústias, os seus fracassos. O ser humano criou alguém onde ele podia se esgoelar lá e pedir: Deus, me dá isso, me dá aquilo, alguém que suprisse as suas necessidades. Talvez você aí na sua cabeça possa estar falando assim: nossa, que absurdo. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nas palavras da igreja evangélica, do povo evangélico, é negada essa afirmação de Freud, mas na prática, o modo como a igreja tem vivido acaba concordando com Freud. E foi criado um Deus para suprir as suas necessidades, tirar os seus medos, encontrar uma válvula de escape.
Meu querido, você é muito mais do que isso. Você precisa ser muito mais do que isso. Hoje, preste atenção. Hoje a gente não tem mais tempo para nada. A gente não tem mais tempo para nada do que é do reino. A gente sempre tem um compromisso, a gente sempre tem uma reunião, a gente sempre tem uma tarefa. A gente nunca tem tempo para nada quando se fala que é do reino. A gente acaba pegando e entregando nas mãos de Deus as sobras, os restos. O Senhor Jesus fala sobre isso. Eu posso te dizer isso porque o Senhor Jesus fala sobre isso. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus, Mateus 13, eu vou ler aqui, Mateus 13, 3, ele fala assim, Mateus está narrando ali, e falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, você já deve conhecer, ele jogou, uma parte caiu na beira do caminho, uma parte caiu sobre a pedra, outra parte caiu nos espinhos, e aqui ele fala no 13:7, outra, a semente, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí os discípulos não entendem, e falam, oh, Senhor, a gente não entendeu, dá para você explicar? E aí ele explica uma por uma, e para a gente ganhar tempo, Mateus 13:22 ele fala, e o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e o outro 30. A igreja, meu irmão, minha irmã, a igreja evangélica, muitas, não todas, ela tem vivido um tempo de sufocamento, pelos espinhos desse mundo. Fala se não é verdade, ou vamos, e nem vem, não dá, vixe, semana está atolada de coisa, mas na outra, semana que na outra piorou, eu tenho muita coisa, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para dedicar aqui, para preparar alguma coisa, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho tempo, se der certo, domingo à noite eu apareço no culto. Eu quero que você pare no seu coração, pare e pense no seu coração, ei, quantas vezes você já falou isso? Eu quero que você pare e você pense no seu coração, quantas vezes você já ouviu isso? De alguém dizendo, eu não tenho tempo, é para o reino, eu não tenho tempo, eu não posso, estou cheio, meu querido, os espinhos deste mundo, a palavra até caiu ali, mas em vez dela brotar, os espinhos sufocaram. A igreja evangélica vive isso hoje. A palavra de Deus diz que a gente não é consumido, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Você já pensou se o Senhor falar assim, hoje eu não vou renovar as minhas misericórdias, porque eu estou muito ocupado? Hoje eu não vou renovar, hoje eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, você já parou para pensar que o mundo inteiro hoje sofre? Você está com uma máscara, eu só não estou porque eu estou falando e longe de todo mundo, mas você está com uma máscara aí porque existe um ser microscópico que você não consegue enxergar, que está matando uma população mundial. Já parou para pensar nisso? Meu querido, eu e você não podemos nada. Um mosquitinho que seja, um pernilonguinho derruba a gente com dengue. Um mosquito coloca a gente no chão, nós dependemos e precisamos de Deus o tempo todo. Esse ser microscópico colocou cidades aqui no Brasil em momento de alerta. Pessoas estão morrendo, estão se acabando, não estou dizendo nada que é castigo de Deus, estou dizendo que um ser microscópico derruba a gente, e a gente quer ser mais do que Deus e dizer que não tem tempo para Ele, que não pode nada para Ele. Meu querido, você foi colocado numa posição especial de autoridade. O Senhor Jesus Cristo morreu, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue pela tua vida, e a pessoa, se Ele fala na cruz, hoje eu não vou não, porque eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma reunião com os discípulos,
eu e você, a igreja continuaria sendo hoje dirigida pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Eu e você não estaríamos hoje numa posição de ressurretos, seríamos filhos da ira, levados e movidos pelo diabo, meus queridos. Foi só pelo sangue de Jesus, que não poupou esforços, que transpirou sangue, de tanta agonia, foi por Ele, meu irmão, minha irmã, que hoje nós podemos estar aqui. E como é que a gente pode falar assim, o espinho sufocou a minha vida? Tem uma história, que tinha um índio passeando lá pela floresta, e ele viu o ninho de uma águia, cheio de ovos, e ele viu o ninho de uma galinha do mato, galinhazinha, bichinho. Ele foi lá e pegou o ovo da águia, e colocou lá no ninho da galinha do mato, e foi embora. Sabe, meus irmãos e irmãs, a galinha do mato chocou aquele ovo como se fosse dela. Ela pensou que era um dos ovos dela. Nasceu todos os pintainhos. E a galinha do mato é uma galinhazinha que ela fica ciscando, catando bichinho, lesminha, corozinho que cai no chão. De repente ela dá uma voadinha de 1,5 m, 2 metros. E os pintinhos vão junto, acompanham a mãe, né? Coisa mais bonitinha você vê uma galinha pintaiadazinha, vai tudo ali, ciscando, catando bichinho. E aquela águiazinha chocou, ela nasceu também. E ela era uma águia. Só que ela cresceu ali junto com os pintinhos. O que ela fazia? Ciscava ali, catava um bichinho aqui, um bichinho ali, um bichinho acolá, tal. Às vezes dava uma voadinha, caía ali na frente, porque ela aprendeu. Ela pensava que era um pintinho, mas de fato ela era uma águia. De vez em quando ela olhava e ela via, sem saber que era, a mãe dela, os irmãos dela voando alto, penhasco aqui assim, infinito, lá de fundura, e ela via a mãe dela e os irmãos voando alto, e ela pensava, puxa vida, como eu gostaria de voar alto, alçar altos voos, estar lá em cima, acima das nuvens, deixar de comer bichinho, deixar de comer coisinha, comer carne fresca, carne boa, caçar, ter uma visão apurada, que consegue ver longe, a águiazinha. Sabe, meus queridos, e ela era águia, e ela não sabia, ela achava que era uma galinha, porque ela foi criada ali no meio, por causa daquele índio que enganou ela, enganou a águia, a mãe, enganou a galinha, enganou todo mundo. Muitas vezes a igreja, eu e você, meu querido, minha querida, a gente se porta como se continuasse lá atrás, a gente se porta como se ainda não tivéssemos sido resgatados, como se já não tivéssemos nos assentado em lugares especiais de autoridade com Cristo. E aí a gente fala, puxa, eu queria tal. Meu irmão, minha irmã, o Senhor já te ressuscitou. O Senhor já te colocou em um outro patamar, o Senhor já te deu nova vida, o Senhor já resgatou você quando você estava morto em seus delitos e pecados, o Senhor já fez de você uma nova criatura, um novo ser, o Senhor já colocou isso dentro de você, Ele já substituiu aquela criatura desobediente, aquela criatura tenebrosa que você era, e fez tudo novo na tua vida. Mas às vezes você fica aí ciscando, não dá, não sei. Os cuidados desse mundo, muitas vezes têm feito você esquecer quem é você. Você é uma águia, meu irmão. Você é uma águia, minha irmã, pelo milagre que Jesus fez na tua vida. Pare de se portar como se você fosse uma galinhazinha do mato. Alce voos mais altos, procure coisas maiores, mais profundas. Entenda, o Senhor, eu não estou fazendo pregação de autoajuda aqui, o Senhor te fez isso, é quem você é a sua identidade, é a sua postura. Acorde, tome posse daquilo que você é, pelo sangue e pela graça do Senhor.
Assuma a vida que Deus já te deu em Cristo. Uma vida de autoridade, uma vida de voos altos, uma vida assentada à mesa do banquete que Ele preparou para os seus filhos, não uma mesa comendo migalhinhas. Levanta, meu irmão, e vou te dizer, para terminar, viva como um ressurreto, viva como um ressurreto, ei, viva como um ressurreto, em nome de Jesus.